Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o PCNP Marco, dos anos iniciais, em conjunto com a PCNP Marcia Surrara, de Matemática, e o PCNP Vitor, de Língua Portuguesa. Vamos trazer para vocês algumas questões sobre a alfabetização e dificuldades de aprendizagem dos alunos do sexto ano do ensino fundamental. Estes são os assuntos que vamos abordar no dia de hoje com vocês. Vamos falar sobre a alfabetização, a sondagem, as fases da escrita que os alunos se encontram nos sextos anos e sugestões para atividades com os alunos. Vamos falar também do desenvolvimento motor aliado ao cognitivo, quais as maiores dificuldades que os alunos apresentam ao final dos anos iniciais em língua portuguesa, que já trazem para os sextos anos, também em matemática, quais são as principais dificuldades e ainda metodologias ativas e a busca da personalização do ensino. Gostaria de convidar vocês para uma breve reflexão. Que alunos estamos recebendo no sexto ano do ensino fundamental em nossas escolas? Quais os aspectos motores não foram desenvolvidos e que podem causar também defasagem nos aspectos cognitivos? Como tratar a ludicidade tão importante no desenvolvimento dos nossos alunos? Em relação aos aspectos psicológicos e socioemocionais, como recebemos os alunos oriundos, às vezes de outras escolas, em um novo grupo de alunos desconhecido e diversos professores de várias disciplinas? E ainda, em que fase de desenvolvimento da escrita eles se encontram como ponto focal de partida para iniciar nosso trabalho? Vamos falar sobre a sondagem. O que é, qual o seu objetivo e como fazê-la? A sondagem funciona como um diagnóstico dos nossos alunos. Em qual hipótese da escrita eles se encontram? A pré-silábica, a silábica sem valor sonoro, a silábica com valor sonoro, silábico-alfabética e alfabética. Lembrando que recebemos alunos nos mais diversos estágios, inclusive no pré-silábico. Qual seria o nosso objetivo? Um planejamento mais assertivo, de acordo com a fase da escrita do aluno, para que consiga avançar em suas hipóteses. Como fazê-la? Existem diversas maneiras. Vamos citar algumas. Orientar o aluno para que escreva seus dados pessoais, escreva um pequeno ditado elaborado pelo professor, leia um texto e também fale oralmente sobre ele. Escreva um bilhete para um amigo de um tema elaborado pelo professor, entre outros. Ao lado, trazemos um exemplo, onde o aluno vai colocar o nome da escola, seu nome completo e cidade, o estado. O professor fará um ditado sobre o nome dos animais e ele colocará no texto. Escolha um dos animais para fazer uma frase. Na atividade 2, ele vai ler um texto. Neste caso é poluição. E daí encaminhar um bilhete para seu amigo referente ao tema. São várias maneiras de fazer a sondagem, entre elas a que a gente mostrou agora. Feita a sondagem, é hora de orientar esses alunos a partir do estágio de desenvolvimento da escrita em que se encontram. Vamos conhecer um pouco mais cada um deles? Período pré-silábico, o aluno diferencia desenhos de letras. São caracteres diferentes para ele. Já sabe que precisa delas para tentar formar palavras, sem necessariamente haver uma correspondência entre som e letras. Temos um exemplo de duas palavras. Cavalo é um animal grande, então a hipótese é de um número maior de letras para formar a palavra. Ou ainda, a representação com escrita de letras grandes. Formiga é um inseto, é pequeno. Então, hipoteticamente, menor número de letras ou a representação da escrita que letras sejam bem pequenas. A gente tem algumas sugestões. Jogos de formações de palavras e prancha de leitura, visando melhorar a coordenação motora fina, a atenção e a escrita do aluno.
No estágio silábico sem valor sonoro, a criança começa a perceber que as palavras são formadas em pedaços, sílabas, utilizando uma letra para cada sílaba, geralmente as consoantes, mas nem sempre com o som correto, como podemos perceber no exemplo ao lado. Já no estágio silábico com valor sonoro, a criança usa as consoantes adequadamente e também o valor adequado sonoro às sílabas. Como sugestões, podemos ter o bingo, dominó de palavras adequados aos estágios de desenvolvimento do aluno. Neste próximo estágio, silábico alfabético, a criança já escreve algumas sílabas de forma correta, outras não. Ela já começa a incluir mais vogais entre as consoantes, mas ainda não consegue integralizar todas as palavras, como no exemplo ao lado. As nossas sugestões são aplicativos de games silábicos, caixa de letras surpresa e dominó de sílabas. Neste período, o alfabético, o aluno lê e entende o escrito. Percebe que cada letra representa um som diferente, mas vai ter dificuldade ainda com alguns sons. Exemplo, o S e o Z, o CH e o X, e também dificuldade na pontuação, acentuação, como o texto ao lado do aluno Rodrigo, A Lenda do Diamante. Já o alfabético ortográfico, onde se encontra a maioria dos nossos alunos, ele já tem noção de acentuação, pontuação, escreve quase todas as sílabas de forma correta e possui uma boa leitura. Sugestões: a plataforma do Currículo Mais, onde você pode fazer a produção de história de quadrinhos, fábrica de tirinhas, e o passaporte de leitura, para que os alunos possam conviver todas as semanas com a leitura na biblioteca ou em algum ponto referenciado. Um livro importante para quem quiser se aprofundar é A Psicogênese da Língua Escrita, da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski. Vamos falar um pouco sobre desenvolvimento motor aliado ao desenvolvimento cognitivo da criança. Segundo Gallardo, a infância é caracterizada por concentrar aquisições fundamentais para o desenvolvimento humano. Ela se dá a partir da integração entre motricidade, emoção e pensamento. É nesta etapa da vida que o indivíduo forma a base motora, levando ao desenvolvimento cognitivo. Nesta fase, é importante proporcionar às crianças uma grande diversidade de jogos e brincadeiras. Já segundo Demer, o intelecto se constrói a partir da atividade física. As funções motoras, ou seja, o movimentar e o brincar, não podem ser separadas do desenvolvimento intelectual, a memória, a atenção e o raciocínio. O autor ainda cita que a melhoria das habilidades motoras se dá através da construção do seu esquema corporal, a ampliação do seu repertório psicomotor e as experiências de aprendizagem, levando a criança a adquirir a autonomia e a segurança. As experiências de aprendizagem nada mais são do que as propostas desafiadoras, que levem as crianças a buscar soluções por intermédio da sua vivência. Ainda, para o mesmo autor, para que o ato de ler e escrever se processe adequadamente, é indispensável o domínio das habilidades a ele relacionado, considerando que são manifestações psicomotoras fundamentais. Nesse aspecto, podemos falar das dificuldades de aprendizagem em matemática, que podem ser produzidas pela organização espacial ou temporal. Ou seja, um exemplo, dificuldade para efetuar cálculos, a criança necessita ter pontos de referência, possuir noção de colunas e fileiras e combinar formas para fazer construções geométricas. Agora, vamos ver o vídeo Brincadeira de Antigamente para fazermos uma reflexão sobre os dias de hoje.
relembrar um pouco da nossa infância, não é? Quais as principais diferenças observadas entre os dias de ontem e de hoje? Como estas brincadeiras eram importantes para o desenvolvimento das crianças em todos os aspectos? Como lidar com a defasagem no desenvolvimento motor e cognitivo atual das crianças, apesar do ganho nos aspectos tecnológicos? E a importância da convergência dos dois aspectos para melhorar o desenvolvimento global do aluno. Todos esses aspectos nos remetem aos campos de experiência na BNCC. O primeiro campo, o eu, o outro e o nós, que fala da construção da identidade da criança. O segundo, corpo, gesto e movimento, que são as formas de expressão corporal e a interação social das crianças. O terceiro campo, traços, sons, cores e formas, que é o contato das crianças com as diversas manifestações culturais, artísticas e científicas. O campo 4, escuta, fala, pensamento e imaginação, linguagem oral e formas de comunicação das crianças. E o último campo, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, que é a construção das noções de espaço e tempo. E ainda, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, como base do currículo paulista, o conviver, o brincar, o participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, tão necessário ao desenvolvimento de nossos alunos. Eu quero, antes de tratar especificamente das habilidades, de reconhecer e agradecer esse minucioso e necessário resgate que o nosso amigo PCNP Marco Bortoleto fez a respeito do processo de alfabetização das nossas crianças. Eu vejo nesse momento uma série de colegas dizendo assim: não, Vitor, eu não sou alfabetizador, eu sou especialista, eu não preciso saber disso. Aí eu reafirmo: colega, precisa. Você tem a necessidade, sim, de compreender o processo de alfabetização do nosso aluno. Até para que você possa reiterar na sua didática, na sua metodologia, o diagnóstico do seu aluno. Eu não consigo estabelecer um plano, um objetivo para o meu aluno, sem antes conhecê-lo, sem antes saber o que verdadeiramente ele sabe e o que verdadeiramente ele já aprendeu de todo o seu processo de aprendizagem. Posterior a esse processo de conhecimento do aluno, né, por meio, evidentemente, de um diagnóstico, são apresentadas para a gente, nesse momento, 5 habilidades que foram classificadas como defasadas a partir do resultado da ADC de 2019. Eu convido todo professor de qualquer área, nesse momento, a ler essas habilidades e pensar junto comigo no processo de interpretação textual. O processo de interpretar um texto é necessário para todo e qualquer componente. Eu não estou falando especificamente de língua portuguesa ou de matemática. Nós estamos falando de história, de geografia, né? É necessário que o aluno domine o processo de interpretação de texto. Se analisarmos as 5 habilidades presentes que se apresentaram defasadas nessa atividade diagnóstica, nós entenderemos o seguinte: a D15, por exemplo, tratar uma informação por meio de comparação entre textos. Nós, professores, temos o costume, mais do que real e necessário, de trazer um texto escrito e, ao mesmo tempo, uma imagem, e promover a conversa entre esses dois tipos de texto. Então, isso é uma das defasagens que o nosso aluno apresentou nessa ADC de 2019. Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. Ora,
O aluno precisa entender e reconhecer no texto quem é o autor, quem está mandando a mensagem e, obviamente, quem está recebendo, quem é o interlocutor. Identificar o tema, né, a temática de um texto, já é metade de um caminho para um processo de interpretação de texto. Identificar a pontuação de um texto e outras notações também é o processo sintático, né, da interpretação textual. E distinguir o fato da opinião dada em relação a este fato. Percebam que as 5 habilidades conversam diretamente com o processo de interpretação textual. Vejamos que nesse momento nós temos metade do caminho andado. Primeira coisa que nós vamos fazer enquanto professor, e que nós já fazemos enquanto professor, é reconhecer a necessidade do meu aluno, diagnosticá-lo, saber qual é a sua real defasagem, sua real necessidade. E a partir daí, pensar em qual metodologia ou quais metodologias são interessantes para saná-las. Vejamos que nesse momento nós temos sugestões, personalização do ensino. E são sugestões despretensiosas. Repito, despretensiosas. Por que eu falo de maneira muito enfática o despretensiosa? É porque não adianta eu vir aqui e dizer para você, professor, olha, professor, para sanar a habilidade X, o senhor precisa estar petecando uma bola de futebol e tocando sanfona ao mesmo tempo. Ora, se você, professor, não está à vontade com determinada metodologia, não sabe petecar uma bola e ao mesmo tempo tocar uma sanfona, como é que você vai dar conta dessa habilidade? Por que é que eu brinco com isso? Porque é preciso entender 2 dimensões. Quando nós fazemos leituras de metodologias, quando nós analisamos uma metodologia que foi empregada numa turma X ou numa turma Y, não quer dizer que vai ser 100% na nossa. Então, o que é preciso entender? 2 dimensões. A primeira, que o professor esteja 100% à vontade com aquele tipo de metodologia. Porque se o professor não está 100% à vontade com aquela metodologia apresentada, no mínimo 80% do seu objetivo, que é alcançar o aluno, já está comprometido. Então, antes de pensar em atingir o aluno metodologicamente falando, eu preciso estar à vontade com aquela escolhida. Eu até posso ter professores que se sintam à vontade petecando uma bola e tocando sanfona ao mesmo tempo. Isso até pode existir, mas antes é preciso entender e estar à vontade. Organizar a sala como um ambiente diferenciado, selecionar diferentes formas e tipos de materiais, estratégias, avaliações durante o processo, portfólio, diário de bordo, que inclusive são ressaltados por Edgar Morin e outros estudiosos, né? Favorecer uma aprendizagem ativa em que o aluno se posiciona como protagonista e desempenhe o processo de aprendizagem, né? Isso tudo são possibilidades, são sugestões que precisam ser levadas em consideração. Há pouco conversamos a respeito de 2 dimensões que precisam ser respeitadas a fim de que a escolha da metodologia seja apropriada. A primeira dimensão é que o professor se sinta verdadeiramente à vontade com a metodologia escolhida e que a desempenhe da melhor maneira possível. A segunda dimensão é justamente que o professor entenda com clareza que a metodologia escolhida vá ao encontro da necessidade do aluno. Ou seja, não adianta eu pensar em uma metodologia maravilhosa se a mesma não vá ao encontro do que o aluno realmente precisa. Então, casar essas duas dimensões é o que garante, pelo menos, uma aula com qualidade. Entre algumas opções e sugestões, nós temos ainda a leitura compartilhada, a leitura silenciosa, uma leitura com interpretação de diversos textos,
com foco, inclusive, na competência leitora e escritora, não é? A utilização de recursos como ironia e humor para a compreensão de textos, leitura de título e diferença, inclusive, de informação implícita e explícita. E para finalizar a minha humilde participação nessa TPC, gostaria de ressaltar nesse momento os benefícios da personalização do ensino quando eu entendo a real necessidade do meu aluno. Quando eu me coloco no lugar do meu aluno, eu estou sendo essencialmente um ser empático. Eu estou usando a empatia. E nesse sentido, na medida em que eu sou empático, me coloco no lugar do outro, eu entendo o outro como crítico, como autônomo, criativo, comunicativo, solidário, participativo. E a junção de toda essa esfera, né, de todas essas características, resulta no que nós, professores, desejamos muito para os nossos alunos, que eles se tornem protagonistas na vida e no seu processo de aprendizagem. Olá, tudo bem? Sou a Márcia, PCNP de Matemática. E dando continuidade às habilidades das AABs de 2019, com baixa porcentagem de acertos, vou sugerir algumas atividades do material do EMAI. Esse material está disponível na intranet, coordenadoria, COPED, Biblioteca Anos Iniciais. Para começar, a habilidade resolver problemas envolvendo as 4 operações básicas. No quarto ano, no volume 1, temos as sequências 5, 7 e 16. No volume 2, as sequências 18 e 22. No quinto ano, no volume 1, as sequências 5, 6, 7, 8, 10 e 14. E no volume 2, a sequência 18. No material do EMAI, a divisão é trabalhada usando o método conhecido como americano, que utiliza a ideia da divisão de quantas vezes cabe. A habilidade resolver expressões numéricas, no quinto ano, no volume 2, a sequência 22. A habilidade comparar perímetros e áreas de figuras planas, representadas em malhas quadriculadas, no quarto ano, no volume 2, a sequência 27, e no quinto ano, no volume 2, a sequência 25. Comparar perímetros e áreas de figuras planas, representadas em malhas geométricas, no quinto ano, no volume 2, a sequência 24. A seguir, você assistirá a professora doutora Débora Bezerra Linhares Libório, que também é coordenadora regional da OBMEP, que falará sobre a metodologia ativa Resolução de Problemas. Agradecemos a professora doutora Débora por ter aceitado o convite para participar dessa ATPC. Obrigada. Olá a todos, um prazer estar com vocês hoje. Meu nome é Débora Bezerra Libório, eu sou professora, de matemática, leciono na Universidade Metodista de São Paulo, já fui professora da educação básica, acredito que vários de vocês talvez já me conheçam, eu sou coordenadora também da Olimpíada Brasileira de Matemática. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da resolução de problemas. Então, a resolução de problemas é uma das ferramentas que nós, professores de matemática, podemos utilizar para trabalhar a matemática e de forma diferenciada. Eu gosto sempre de começar as minhas formações com esse texto, que é um texto dos PCNs, que fala que é consensual a ideia de que não existe
um caminho que possa ser identificado como único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular da matemática. No entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa a sua prática. Então, eu vou comentar hoje sobre uma dessas possibilidades, né? Nós temos várias possibilidades, várias ferramentas, várias metodologias que nós podemos utilizar em sala para estimular os alunos a aprender mais a matemática e instigá-los, né, a ter vontade de aprender, porque a gente sabe hoje que a nossa maior dificuldade é os alunos não quererem, né, estudar. Então, a gente tem que estar procurando aí possibilidades e ferramentas de motivar esse aluno para querer estudar e aprender mais, principalmente aqui a nossa disciplina, que é a matemática. Então, por que a resolução de problemas é essencial no ensino-aprendizagem da matemática? Hoje eu vou falar de um autor renomado aí, que estudou a resolução de problemas, George Polya. Ele tem um livro, que eu vou falar sobre ele, que é a arte de resolver problemas. E nos PCNs, a gente tem que a resolução de problemas é o ponto de partida da atividade matemática. O conhecimento matemático ganha significado. Os alunos têm situações desafiadoras para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução. Então, a resolução de problemas, a gente pode iniciar um novo conteúdo a partir da resolução de problemas, apresentando ao aluno um problema que ele precise desse novo conhecimento para resolver esse problema. Na Olimpíada de Matemática, na UBMEP, a gente tem um programa que chama PIC, Programa de Iniciação Científica, e nesse programa a gente utiliza essa metodologia em todos os segmentos, né? Em todos os anos escolares, desde o nível 1, que é os sextos e sétimos, até o ensino médio. E os alunos gostam muito de trabalhar com essa metodologia, porque eles se sentem mesmo motivados, desafiados a resolver aquele problema. Aí alguns de vocês podem falar, mas o PIC só tem aluno que gosta de matemática. Isso não é verdade. Quem conhece o programa sabe que, quem conhece o OBMEP sabe que muitos alunos que acabam ganhando uma medalha, às vezes não é aquele melhor aluno ou o aluno mais dedicado, né, da sala de aula. Então, essa metodologia atinge todos os alunos. Então, o que diz a teoria do Polya? O que o Polya coloca nesse livro, A Arte de Resolver Problemas? Então, nesse livro, o Polya apresenta as etapas que a gente precisa seguir para resolver um problema. Então, é super importante a gente trabalhar com os alunos essas etapas, porque se o aluno não aprende a resolver um problema, ele não vai conseguir nunca resolver um problema, porque ele precisa aprender a passar por essas etapas. A primeira etapa que o Polya coloca é a compreensão do problema. Então, o primeiro passo é entender o problema. Qual é a incógnita? Quais são os dados que foram dados no problema? E, dependendo do problema, fazer figuras, fazer esquemas para facilitar o entendimento, entender o que foi dado e o que é pedido. Então, é muito importante que os alunos passem por essa etapa. É muito comum, quando a gente dá uma atividade em sala de aula, acredito que vocês já vivenciaram isso, com certeza, a primeira coisa que o aluno faz, nem leu a questão, é o que eu tenho que fazer? Pergunta para o professor, para nós professores, o que eu tenho que fazer? Qual conta eu vou fazer aqui? Então, que cálculo que eu preciso fazer? Então, a gente precisa trabalhar com os alunos que é necessário passar por essa etapa da compreensão. Não adianta nada nós, como professores, quando o aluno fizer essa pergunta, responder. Você precisa fazer uma conta de mais, ou precisa fazer uma conta de menos. O que a gente tem que responder é, você leu o problema? O que está perguntando no problema? Qual é a pergunta do problema? O que foi dado no problema? Então, a gente precisa trabalhar que os alunos passem por essa etapa de ler e compreender o problema. Se não passar por essa etapa,
não tem como aprender a resolver um problema. A segunda etapa que o Polya coloca é a construção de uma estratégia de resolução. Então, encontrar conexões entre os dados e a incógnita. Você já encontrou esse problema ou algum parecido? Você conhece um problema semelhante? Conhece teoremas ou fórmulas que possam ajudar a resolver? Consegue resolver alguma parte do problema? Então, eu preciso, a partir dos dados do problema, a partir do que eu entendi no problema, o aluno vai escolher uma estratégia de resolução. A gente sabe que cada problema tem várias possibilidades de resolução, não é uma única possibilidade. Então, alguns problemas os alunos podem fazer por tentativa e erro, nem sempre é preciso usar um cálculo ou uma fórmula matemática. Às vezes eu consigo resolver os problemas apenas explicando qual é o meu pensamento, qual foi a estratégia que eu utilizei para resolver. Muitos alunos, principalmente dos sextos e sétimos anos, nas provas do OBMEP, a gente orienta a explique com as suas palavras, use o português para explicar qual foi a estratégia que você escolheu para resolver o problema. Então, nem sempre essa estratégia vai passar por um cálculo ou uma equação ou uma fórmula matemática. A terceira etapa que o Polya coloca é executar a estratégia. Aí o Polya coloca que a maioria dos principiantes tendem a pular esta etapa prematuramente e acabam se dando mal. Outros elaboram estratégias inadequadas e acabam se enredando terrivelmente na execução. E, deste modo, acabam sendo obrigados a voltar para a etapa anterior e elaborar uma nova estratégia. Ao executar a estratégia, verifique cada passo. Você consegue mostrar que cada um deles está correto? Então, executar a estratégia é resolver mesmo o problema. Como eu disse, posso resolver explicando a estratégia que eu consegui e posso resolver fazendo alguns cálculos, ou aplicando fórmula, ou montando uma equação. Então, é preciso passar por essa etapa. Quando o Polya coloca que principiantes tendem a pular, é porque é muito comum os alunos resolverem os problemas de cabeça. E aí você deu o problema, ele fala, dá 50, dá 20, dá tanto. Mas, se ele não escreveu essa solução, ele pode ter errado nos cálculos, que também é bastante comum, e aí ele não vai saber onde errou, porque ele não executou a estratégia que ele escolheu. Ele não escreveu no papel essa solução. Então, fazer o cálculo de cabeça não é o passo mais importante. O passo mais importante é registrar essa solução, é executar essa estratégia. Então, eu preciso trabalhar essa terceira etapa com os alunos. Então, quando eu dou um problema e um aluno fala, dá 20, dá 50, como você chegou nesse resultado? Coloque aí no papel essa estratégia que você escolheu. O que você fez para chegar nesse resultado? Então, a gente precisa fazer perguntas certas no momento certo para instigar esse aluno a passar por cada uma dessas etapas. A quarta etapa é a revisão da solução. Então, o Polya coloca que examinar a solução obtida, verificar se os resultados e os argumentos utilizados são válidos. Você pode obter a solução de algum outro modo? Qual a essência do problema? Qual método eu apliquei para resolver? Em particular, você consegue usar o resultado em algum outro problema? Então, é bastante comum os alunos e até mesmo nós, professores, pularmos essa etapa, principalmente quando a gente pega um problema e precisa passar por duas etapas de cálculo. É muito comum se, na primeira etapa que eu revi, tem a alternativa lá, nas opções, se for de alternativa, né, o problema, eu vou lá e marco, se for objetiva. Então, é muito comum a gente não verificar. Peraí, era isso que o problema estava perguntando? É esse cálculo mesmo que eu não preciso fazer um cálculo adicional para encontrar a solução? Então, eu preciso revisar essa solução. É muito importante passar por essa etapa. Se o aluno passa por essa etapa, muitas vezes ele vai conseguir encontrar
o erro dele e saber o que ele errou, o que ele fez de errado que não obteve, então, a resposta adequada. Então, essas são as 4 etapas que o Polya coloca. Compreender e entender o problema. Então, preciso passar por essa etapa de ler e entender o problema, escolher uma estratégia, executar a estratégia e revisar a solução. Eu preciso trabalhar com meus alunos, passem por essas etapas, senão eles nunca vão aprender a resolver. Não se aplica só na matemática, né? Mesmo no nosso dia a dia, a gente precisa entender o problema, escolher uma estratégia para, então, resolver o problema e verificar se aquela solução é a solução que a gente queria. Eu vou mostrar aqui um problema da UBMEP de 2011, uma questão de primeira fase, então uma questão objetiva, e vou mostrar, então, a aplicação dessas 4 etapas nessa solução, nesse problema. Então, o problema é, um queijo foi partido em 4 pedaços de mesmo peso. 3 desses pedaços pesam o mesmo que um pedaço mais um peso de 0,8 quilos. Qual era o peso do queijo inteiro? Então, esse problema é um problema de nível 1, que é os 6º e 7º anos, e aí tem até o desenho da balança. Então, eu tenho 3 pedaços de queijo de um lado, e do outro lado, o 0,8 quilos e um pedaço de queijo. Então, existem várias estratégias aí que eu posso escolher para resolver. Mas, independente da estratégia, a primeira coisa é entender o problema. Então, o que foi dado no problema? Foi dado um queijo que foi dividido em 4 partes. Além do queijo, eu tenho um peso de 0,8 quilos. Também foi dado que, de um lado da balança, eu tenho 3 pedaços de queijo e do outro lado eu tenho um pedaço mais 0,8. Quando a gente está os alunos estão no 7º, 8º, no 8º, 9º ano, já é possível resolver esse problema por uma equação. Mas aqui no 6º e 7º, eu posso usar uma estratégia de comparação. Então, eu posso comparar os 2 lados da balança. Então, observem que dos 2 lados da balança, eu tenho um pedaço de queijo. Então, eu posso tirar um pedaço de queijo de cada lado da balança. Quando eu tiro um pedaço de queijo de cada lado, eu encontro que 2 pedaços de queijo é igual a 0,8 quilos. Se 2 pedaços é 0,8, 4 pedaços é 1,6 quilos. Então, eu encontro que cada pedaço é 0,4 e 4 pedaços é 1,6. Ou já vejo o dobro direto, né? 0,8, então 4 vai dar 1,6 quilos. E aí, com isso, eu consigo encontrar, então, a resposta, vou voltar aqui no problema, do meu problema, que é ali a resposta C, item C. Então, é muito comum, às vezes, os alunos não revisarem a sua solução. E aí, por exemplo, eu poderia marcar aí o 0,8, que não tem, ou marcar 1,8, ou fazer a conta errada e marcar um outro resultado. Por isso que é importante revisar a solução. Então, só para finalizar, aqui umas reflexões sobre essa metodologia. Então, muitas vezes, nós como professores pensamos, mas se eu for resolver um problema seguindo essas 4 etapas, vai demorar muito, eu vou perder muito tempo. Então, a gente precisa entender que quando eu sigo essas etapas, eu desenvolvo a capacidade dos alunos em resolver problemas. Além disso, o tempo gasto em cada etapa e a dificuldade na elaboração de questionamentos que levam à análise das estratégias técnicas e resposta é compensado pelos resultados obtidos, pela contribuição no processo de aprendizagem do aluno, no presente e no futuro. Então, muitas vezes, quando eu trabalho com essa metodologia, que eu preciso dar esse tempo para o aluno entender, escolher a sua estratégia, executar a sua estratégia e revisar a sua solução, em uma aula eu vou trabalhar no máximo um problema. Aí você pode pensar, nossa, mas eu vou trabalhar um problema e o resto?
Então, o tempo que a gente acha que gastou, que perdeu, na verdade foi um ganho na aprendizagem, um ganho grande que o aluno vai levar esse ganho para o resto da vida. Então, eu preciso dar esse tempo para o aluno aprender. Além disso, quando a gente trabalha com a metodologia de resolução de problemas, eu preciso me policiar para não ensinar a solução do problema, mas eu preciso promover a resolução dos problemas pelos alunos e levando-os a vivenciar cada etapa da resolução. Então, resolver problema é estimular a atividade de investigação, a descoberta e a satisfação do aluno em descobrir seu conhecimento. Muitos professores, a gente precisa, então, mudar de atitude para sair, então, de uma aula expositiva tradicional, e para isso o fundamental é aprender a fazer perguntas corretas no momento certo. Normalmente os meus alunos brigam muito comigo, acham ruim, porque quando eles fazem uma pergunta, para mim, eu nunca respondo, eu nunca dou a resposta. Eu sempre faço outra pergunta. Aí eles sempre falam, nossa, mas você não vai me responder? Aí eu dou outra pergunta até que ele chegue à resposta. Então eu preciso estimular os alunos a pensar. Hoje os nossos alunos têm muita preguiça de pensar. Ficam só esperando o professor resolver e dar a resposta. Então o papel do professor não é exatamente dizer ao aluno a resposta ou o procedimento que se espera de uma resolução, mas levar o aluno a questionar e a descobrir a sua solução. Somente assim o aluno poderá viver a sua resolução e aprender a atitude investigativa da matemática. Então, para finalizar, eu gosto muito dessa citação do Polya, que ele fala que a melhor maneira de aprender uma coisa é descobri-la por si próprio. Deixemos-los aprender a conjecturar. Está falando dos alunos, né? A gente precisa deixar os alunos aprender a conjecturar, os alunos pensar, deixar os alunos pensar, os alunos escolher sua estratégia. Deixemos-los aprender a experimentar. Não devemos desvendar imediatamente o segredo todo. Deixemos que os alunos formulem hipóteses antes de darmos a solução. Deixemos-los por eles próprios tanto quanto possível. Então, a gente precisa fazer esse exercício. Eu sei o quanto é difícil, eu também sou professora, mas a gente precisa dar esse tempo ao aluno e deixar o tempo do aluno pensar, descobrir a estratégia e aplicar a estratégia de resolução. E a gente intervém fazendo perguntas certas no momento certo. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. E aí, um ótimo trabalho para todos vocês. E foi um prazer estar com vocês. Até mais. Olá, pessoal. Gostaríamos de agradecer a participação de vocês. Esperamos ter trazido sugestões, orientações, conhecimento e que estejam todos bem. Até mais.